Meus irmãos e irmãs, bom dia. Nós vamos estudar a segunda lição da nossa revista. E a nossa segunda lição vai falar exatamente das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E estas cartas, meus irmãos, elas vão tratar exatamente da diferenciação daqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem a Cristo. E os que servem a Cristo, na verdade, estas cartas vão mostrar para nós como devem os cristãos se portarem numa época como esta, tão crescente de calamidade, de prostituição, de egoísmo, de falso testemunho. Então, essas cartas, elas visam disciplinar o nosso comportamento. Eu não vou me deter diretamente, mas indiretamente nos parágrafos e nos pontos que estão na revista. Se você estudou, você vai entender aonde eu quero chegar. Você vai compreender o que eu quero dizer com este estudo. Então, as cartas do Apocalipse, elas são cartas, meus irmãos, que na verdade elas vão nos dar um sentido para essa modernização, para esse ambiente moderno que nós vivemos, para esse sentimento de idolatria, de egoísmo dos homens. Ou seja, as cartas do Apocalipse estão cheias de mistérios, tanto no sentido moderno da palavra, como no sentido bíblico em particular. E o livro de Apocalipse, na verdade, é um tanto repelente. Os cristãos não gostam muito de estudar o livro de Apocalipse ou ler. Não sei se é pelo terror que o livro traz, pela mensagem dura que o livro traz, mas ela é repelente e não atrai nenhum leitor a fazer com êxito a leitura e o estudo. Mas nós que somos leitores, que somos cristãos e precisamos crescer em espírito e verdade, dentro do contexto da palavra de Deus, nós precisamos estudar o livro de Apocalipse, aproveitar ao máximo estas lições. Porém, eu digo, é repelente, ele repele, ele não nos atrai, mas é de suma importância para o nosso crescimento cristão. Meus irmãos, a visão desta lição, a visão primeiro do livro. A visão do livro nós já sabemos. É um livro de mensagem conferida a João, uma revelação que traz, que João traz para exortar, para direcionar os crentes, e certamente estas cartas também estão dentro desse contexto, dentro de um contexto de exortar, direcionar, para que as igrejas que estavam na Ásia tivessem realmente condição de vivenciar uma vida bem vivida aos olhos das nações. Hoje, a Ásia Menor está situada ali na Turquia. Então, hoje na Turquia está a bênção. Portanto, nós vamos estudar o capítulo 2 e o capítulo 3. E é nesses capítulos 2 e 3 que o Senhor Jesus vai incumbir, vai falar com João, vai demonstrar para João uma mensagem de revelação para que João, especialmente, diga a cada igreja o seu comportamento, os meios como estão vivendo e como elas podem realmente serem vivenciadas aos olhos de Deus com triunfo. Portanto, cada igreja vai seguir ou vai ter uma mensagem. Ainda que o modelo da mensagem a todas as igrejas parece ser iguais, mas João vai buscar manter um nível de esclarecimento para cada uma delas, no sentido que cada uma vai nos dar realmente uma mensagem para um comportamento mais cristocêntrico na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que todas elas busquem manterem-se na perseguição, João estava dizendo que cada uma delas precisavam ter uma qualidade de vida sem negociar valores em benefício de si próprio. Este é o primeiro recado que João está dizendo. Não se pode trocar o padrão de vida, negociar o padrão de vida
os valores cristocêntricos para se beneficiar. E João também vai mostrar nessa exortação e nessa direção que as igrejas deveriam estar em uma harmonia e uma plena confiança com o Espírito pleno de poder do Espírito Santo. Para quê? Para que eles pudessem verdadeiramente estarem ardendo em seus corações uma vida com Cristo e ardendo em seus corações tendo uma visão da vinda de Cristo como se fosse hoje. Então, a mensagem do Apocalipse é essa. As cartas estão inseridas dentro desse contexto para que eu e você também, como aqueles irmãos daquela época, vivessem um comportamento adequado, iluminados pelo poder de Deus, para que Cristo fosse glorificado. Então, na verdade, os valores cristocêntricos não podem ser beneficiados a um benefício de condições próprias, de buscar benefícios próprios. E a nossa visão precisa estar no Senhor Jesus Cristo, olhando para Jesus, ardendo em nosso coração amar Jesus. Portanto, quando nós aceitamos estas lições para nossos dias de hoje, as lições vão dizer o seguinte: as cartas, meus irmãos, elas têm 5 coisas interessantes. Primeiro, são iguais em tudo. Primeiro, a carta é dirigida, as cartas são dirigidas às 7 igrejas, porém, tem 5 tópicos importantes. Primeiro, ela traz uma comunicação dirigida ao anjo da igreja, que é o representante da igreja. Então, é direcionada ao anjo da igreja para que ele possa ser esclarecido. Segundo, a carta ela vai apresentar Jesus Cristo de forma sutil. De forma sutil. O capítulo 4, versículo 4, 5, aliás, o capítulo 2, né, vai mostrar isso para nós, nos versículos 4, 5 e 8. Vai mostrar isso. Vai mostrar também uma repreensão. João vai mostrar que o Senhor está repreendendo pelas más coisas que as igrejas estavam realizando e que estavam sendo observadas por Jesus. Ainda que 2 delas, Esmirna e Filadélfia, não receberam condenações, mas foram repreendidas as 5 igrejas que nós vamos ver. Foram repreendidas e foram criticadas pelo seu comportamento. E Jesus também vai falar das boas coisas que a igreja tem feito. Em quarto, a mensagem também vai exortar a um encorajamento, vai encorajar para que seja corrigido os erros e vai levar as igrejas a corrigirem seus erros ouvindo a palavra do Senhor, dando crédito à palavra do Senhor. E em quinto, né, aspecto, as cartas que João vai direcionar, elas têm promessas para aquelas que triunfarem, para aquelas que se beneficiarem. Os versos finais de cada carta diz lá: se ouvides a minha voz, está dizendo bem claro lá, né? Se aquele que der ouvido à minha voz, aquele que der crédito à minha voz, né? Então não haverá dor, não haverá sofrimento. Ao que vencer, dar-lhe-ei o comer da árvore da vida, né? Darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, também haverá triunfo. Então, João vai fazer isso conosco, vai mostrar isso. Centralmente, está centrado na vida aqui das igrejas algumas ações específicas para que elas possam ser triunfantes. Primeiro, a carta dirigida à igreja de Éfeso porque a igreja de Éfeso era uma igreja, meus irmãos, que tinha uma doutrina sólida e ativa. Ainda que o amor dela tivesse esfriado, a igreja, por doutrina, entendia que era muito perigoso permitir que na prestação de serviço a Deus tivesse forma mecânica e ritualística. Não poderia. Aqueles que fossem servir a Deus deveriam servir em espírito e em verdade. Então, eles sabiam desse perigo. A igreja de Éfeso também, quando ela viu que isto aconteceu, do esfriamento, que as pessoas estavam sendo mecânicas e ritualistas, quando isso aconteceu, a doutrina da igreja fragilizou-se. E o entendimento do primeiro mandamento, que é amar a Deus com todo o coração,
e de toda a alma, se tornou o quê? Uma fraude, se tornou um flagelo, se tornou algo sem conquista, sem vida. Então, ficou evidente, veja, na igreja de Éfeso, a carta diz que fica evidente que sem amor verdadeiro, a igreja deixa de ser beneficiada com o poder de Deus. Quando a igreja sem amor verdadeiro deixa de amar a Deus, ela prejudica sua relação com a Trindade. O verso 4 e 5 diz assim, no capítulo 2: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o Senhor estava aqui chamando Éfeso a um arrependimento total, para que compreendesse que ela deveria voltar às suas obras do primeiro amor, à sua ação. Sem este amor, ficaria quebrado o relacionamento com Deus. Deveríamos pensar nisso nos dias de hoje. Deveríamos pensar isso. Esmirna, meus irmãos, a carta de Esmirna é uma igreja sofredora, perseguições, dificuldade econômica. Porém, olha o detalhe, porém, na carta está dizendo que Deus estava orgulhoso de sua atitude, que Deus estava alegre com as suas atitudes. Isto quer dizer que quando a igreja mantém sua fidelidade a Deus, quando ela está fidedigna a Deus, verdadeiramente ela terá, em meio ao sofrimento, em meio às tribulações, em meio às agruras da vida, verdadeiro gozo e prosperidade, e vencerá todas as artimanhas de Satanás, que quer nos derrotar, que quer nos destruir. O verso 10 diz assim: Não tema as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis provações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está satisfeito, dizendo, olha, ele vai lançar, mas ser fiel, que eu vou te dar a vida a tempo e fora de tempo. Então nós precisamos, a carta de Esmirna é uma carta que nos leva a interpretar que nós precisamos ser fiéis a Deus, a tempo e fora de tempo, com sofrimento ou sem sofrimento, sejamos fiéis a Deus. A carta que João escreve à igreja de Pérgamo Pérgamo, meus irmãos, é uma igreja que conservava-se no nome de Jesus. Era uma igreja que permanecia fiel, mesmo quando seus membros sustentavam a doutrina de quem? De Balaão, de Nicolaítas, né? Quando esses membros da igreja iam tolerando isso, aí diz lá que essa tolerância ao ensino de falsas doutrinas que encorajava a idolatria e a imoralidade era o problema. Eles conservavam, mas eles toleravam, eles abriam mão. Então o Senhor ameaçou fazer guerra contra a igreja de Pérgamo. O texto diz assim: portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles lançarei com espada da minha boca. Deus está dizendo, olha, eu venho sem demora. Se consertem, vocês conservam, vocês conhecem a minha palavra, vocês conhecem os meus princípios morais e éticos. Como é que vocês vão aceitar o ensino de Balaão e dos Nicolaítas? Como é que vocês vão aceitar esse ensino que encoraja a idolatria e a imoralidade? Esse era o problema da igreja de Pérgamo. Isto quer dizer que nem eu e você podemos tolerar aqueles que não estão com fidelidade, que não estão vivendo o primeiro amor, que não estão compactuando com a palavra de Deus. Se você sabe de algum irmão que está cometendo imoralidade, idolatria, chame-o, converse com ele. Se não se consertar, leve para a igreja, porque a igreja não pode sofrer
por causa desse tipo de pessoas que vivem e estão na igreja com dupla personalidade, prejudicando o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Crentes sem vergonhas, né? Crentes cara de pau. Não podemos tolerar, irmãos. Não podemos. Então a igreja lá em Pérgamo estava assim. Era uma igreja que conservava, mas estava tolerando. Tolerância zero. Tolerância zero. Não podemos tolerar esse tipo de comportamento. Quando João escreve para a igreja de Tiatira, meus irmãos, ele sabe que a igreja de Tiatira é uma igreja que seu proceder estava indo muito bem, de todos os modos. O versículo 19 diz isso. Porém, havia um problema muito sério que levou o Senhor Jesus a criticá-la, porque ela também estava tolerando o quê? Estava tolerando Jezabel, a mulher que a si mesmo se gloriava, a si mesmo se declarava profetisa. Então, a igreja de Tiatira recebeu essa crítica. Vocês estão tolerando essa mulher. E essa mulher está ensinando práticas sexuais. Essa mulher não pode ser tolerada, não pode estar no meio de vocês. Que pena, né, meus irmãos? A igreja, com toda descortinação para o Senhor, com todo ímpeto para o Senhor, se deixando ser levado por uma mulher que estava em rebeldia contra a palavra de Deus. Portanto, ela recebeu uma pena, pois a igreja tem que rejeitar, meus irmãos, a igreja tem que rejeitar os membros que encorajam a uma vida de pecado, a uma vida de práticas ilícitas aos olhos do Senhor. Portanto, não pode estar no meio da congregação. O versos 20 e 25 diz assim do capítulo 2: Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Tão somente conservai o que tendes até que eu vá. Então conservemos a nossa fé, conservemos o nosso ímpeto, conservemos-nos diante de Deus em Cristo Jesus. É a conservação. E vai seguindo, agora João falando da igreja de Sardes. Sardes, meus irmãos, é uma igreja de boa reputação. Porém, na realidade, desmentia o nome de Jesus. Estava morta, vivia, mas não vivia. Era Raimunda, um pé na igreja, um pé no mundo. Não podemos descansar e nem viver, meus irmãos, sobre o nosso passado, sobre o pecado. Devemos viver por causa do nome de Cristo e sermos atuantes no serviço de Cristo, no serviço a Deus, principalmente orando e vigiando. Não podemos estar na igreja e depois, fora da igreja, ser uma outra pessoa. Sermos uma pessoa viva na igreja, uma pessoa morta no mundo, o que é isso? Não podemos. Então a igreja de Sardes estava assim: és morta, estás mortas. Né? Aí o Senhor diz para ela assim, no capítulo 3, versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Então, a igreja precisa vigiar. Os membros da igreja precisam vigiar. Quando eu falo igreja, irmão, eu estou falando de nós. Nós precisamos vigiar para cair na graça do Senhor. Filadélfia, a segunda igreja que não sofreu crítica nenhuma, meus irmãos. Não sofreu crítica. A primeira foi Esmirna. Essas duas igrejas receberam bênçãos, não foram criticadas. Tendo em vista que a Filadélfia era uma igreja que sofria também maiores perseguições. Porém, não saíram do trilho, nem Esmirna e nem Filadélfia. Perseguições, tribulações, angústia, mas não saíram do trilho, do amor e da fé. O Senhor lhes assegura o direito de portas abertas, pois Filadélfia tinha agora o poder de entrar por uma porta aberta pelo Senhor Jesus Cristo, pois ele tem a chave.
Ele tem a chave das portas. É ele quem abre, é ele quem fecha. E quando ele abrisse a porta para a Filadélfia, ninguém seria mais capaz de fechá-la e nem de atormentá-la. Então, tanto Filadélfia como Esmirna estavam recebendo este poder. Isto quer dizer que direito adquirido, meus irmãos, é direito assegurado pela postura de fé, amor na conservação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando conservamos a palavra de Deus, nós somos beneficiados, nós temos direito. Porque a palavra de Deus diz assim, olha o que está dizendo para a igreja de Filadélfia, que serve para nós, capítulo 3, versículo 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva, Filadélfia, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos uma coroa. E o mundo diabólico quer tirar esta coroa. Mas nós vamos seguir em frente, guardados pelo poder da palavra de Deus, embasando o escudo da fé e vencendo as agruras deste mundo. E, finalmente, a 7ª carta é uma carta de tristeza, de dor, de angústia, que deveria ser a mais fabulosa carta, a carta mais privilegiada, porque esta igreja, Laodiceia, estava numa cidade rica, poderosa, uma cidade completamente, uma metrópole que todos queriam morar. Poderia ser assim, uma cidade, né, como Miami, sei lá, uma cidade maravilhosa. Diz o texto que essa igreja era rica e ela se encontrava em uma cidade rica da Ásia Menor. Ela estava lá, meus irmãos. Porém, uma igreja que orgulhosamente, até por viver na riqueza, ela orgulhosamente recusou, meus irmãos, receber ajuda de Roma, do Estado de Roma, do poderio de Roma, quando um terremoto no ano 600 depois de Cristo ocorreu e destruiu a igreja. E ela se recusou, ela era tão rica que ela se recusou a receber dinheiro do Estado. Porém, seu orgulho a tornou uma igreja soberba. E por ser soberba, foi levada à conformidade dos padrões morais mundanos. Soberba faz isso mesmo, leva aos padrões do mundo. E, infelizmente, faltou nela sabedoria. Faltou nela sabedoria. E por este comportamento de soberba, ela será o quê? Vomitada da boca do Senhor. Por ser fria, por ser morna. Nem ser morna, nem ser fria. Faltava naquela igreja verdadeiramente zelo no agir, no falar e no proceder para com o nome de Cristo. Sendo assim, ela recebeu uma condenação apropriada por agir de forma soberba, orgulhosa. O texto do capítulo 3, de versos 18, 19 e 20, diz assim: Aconselho-te, Laodiceia, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, e eis que estou à porta, e bato. Então, eis que venho sem demora, Laodiceia. Arrepende-te. Aqui esta igreja precisava ter zelo, sair da soberba e deixar o orgulho. Uma coisa que mata a igreja nos nossos dias, o orgulho e este zelo por si próprio e não pelas coisas do Senhor. Então as cartas estão aí nos dizendo, Laodiceia, ela será vomitada, porque nem é quente, nem é fria, nem é morna. Pum, vai ser vomitada da boca do Senhor. Portanto, meus irmãos, eu encerro aqui. Esse texto ficou comprido, mas a mensagem é: as cartas nos chamam a atenção para termos uma visão ardente no poder de Jesus Cristo. Suas promessas sobre nós estão guardadas quando nós ardemos pelo amor, pela fé e pela esperança.
nossos valores cristocêntricos não podem ser negociados por benefícios de causas próprias. Devemos, neste tempo, prestarmos atenção e servirmos a Deus com dignidade e agradáveis olhos junto ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Estude, que esse complemento vai dar a você a visão necessária. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê uma manhã maravilhosa em Cristo Jesus. A paz de Jesus para todos, meus amados. Amém.